Muito bom. Vamos começar aqui o nosso segundo estudo do Beabá da Bíblia, onde a gente vai falar sobre a queda, tá bom? Só vou aqui compartilhar alguns links com os nossos amigos e nós já vamos dar início aqui ao nosso segundo estudo, a nossa segunda quinta-feira, onde nós estamos estudando os temas fundamentais das Escrituras. Muito bom, vamos lá. Meus amigos, para nós iniciarmos aqui o nosso estudo e não perdermos tempo, tá bom? Porque o tempo ele é precioso. E a gente tem aqui uma horinha de estudo para a gente destrinchar esses pontos principais, fundamentais das Escrituras. Começamos com a criação na semana passada, na quinta-feira passada, às 7h30, onde vimos ali que Deus criou o mundo perfeito. E não somente criou o mundo perfeito, Deus criou o mundo e os seres viventes pela sua própria vontade. Tá certo? Em 6 dias Deus criou todas as coisas, e no sétimo dia ele separou esse dia para estar junto da sua criação, já terminada, para ser um grande dia de celebração, um grande dia de adoração, um grande dia de festa entre seres criados, criaturas e o seu Criador. Perfeito? Porém, a gente sabe que o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele não está tão perfeito assim. Existem algumas dificuldades, existem alguns problemas, existem algumas coisas que estão erradas, tá certo? Para não dizer muito erradas. E é exatamente isso que a gente vai aprofundar no tema de hoje sobre a queda. Tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação e aí a gente vai entrar no tema da queda. Perfeito? Então estamos aqui com o tema de hoje, queda, dia 23/7, às 19h30. E como nós vimos no último estudo, existem alguns princípios para a gente compreender as Escrituras, para a gente entender a palavra de Deus. E o principal deles é estudar a Bíblia sempre com oração. Ou seja, ter uma responsabilidade, um senso de reverência quando nós estamos diante da palavra de Deus. Se a gente vai para a palavra de Deus com presunção, ou apenas querer, como a gente pode dizer assim, contradizer alguma ideia que a gente tem em mente, a gente não vai ter a correta interpretação do texto bíblico, tá certo? A gente pode distorcer o texto bíblico para satisfazer as nossas vontades. Então, quando a gente se submete à palavra de Deus, quando a gente tem reverência para com relação à palavra de Deus, humildade, e principalmente oramos pedindo auxílio do Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos, então assim nós temos a atitude correta e podemos entender o que a palavra de Deus tem para nós. Perfeito? Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso e santo Deus, queremos te agradecer, Senhor, o privilégio de estudarmos a tua palavra e de aprendermos mais de ti. Sim, ó Deus, o Senhor nos deixou este livro, que é uma carta de amor, que revela o teu grande amor por cada um de nós. Pedimos que o Senhor venha nos iluminar, nos ajudando a entender esse tema da queda, nos ajudando a entender o tema da maldade e do pecado que existe no mundo e que muitas vezes acontece na nossa vida. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, venha abençoar cada um dos teus filhos que estão reunidos neste estudo. Venha iluminar as suas famílias, as suas vidas e que a tua palavra esteja no coração deles. Eu te peço, por favor. Abençoa-nos, que teu Santo Espírito nos guie e nos ilumine, em nome do Senhor Jesus. Amém. Perfeito, meus amigos. Então vamos lá? Então, entrando agora no segundo tema do nosso estudo, o Beabá da Bíblia, vamos falar sobre a queda. E aqui eu quero de novo reforçar com vocês para que vocês entrem no nosso grupo do estudo, tá bom? O Beabá da Bíblia, onde durante a semana a gente envia ali mais alguns textos bíblicos para nós aprofundarmos o tema que nós estudamos aqui na quinta-feira. Então, amanhã vai ser enviado um texto bíblico com uma reflexão, com uma oração, no qual você vai se aprofundar no tema que nós estudamos hoje aqui, que é o tema da queda. Perfeito? Então, se você está assistindo pelo computador, você pode escanear esse QR Code e já entrar direto no grupo. Se não, eu vou deixar aqui o link do grupo na descrição, no comentário do vídeo. Fechado? E aí você pode fazer parte também dessa nossa comunidade que vai durar apenas o tempo do estudo, tá bom, meus amigos? São 5 estudos, nós já fizemos um, estamos indo para o segundo, restam 3. Perfeito? Então eu vou compartilhar com vocês aqui o link também para você entrar no nosso grupo e também você se fortalecer, se edificar no tema que nós temos discutido e aprendido aqui também, tá bom?
Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui. Vou colocar o link para o chat do nosso grupo aqui do WhatsApp, onde a gente aprofunda o tema que nós estudamos hoje. Perfeito? Então vamos lá? Vamos começar sobre a queda? Então veja comigo aqui. Em nosso estudo anterior, compreendemos que tudo o que a princípio era muito bom, desde a mais tenra flor, tudo que Deus criou, né? A princípio era muito bom, desde a tenra flor até a mais bela ave, desde a maior árvore até o menor animal terrestre, toda a criação apresentava a mais bela harmonia e perfeição. Que diferença dos dias de hoje, não é verdade? Ainda que hoje seja possível contemplar as belas e ricas paisagens, sintonias entre animais e natureza, expressões de amor entre os seres criados, não podemos negar que existe uma grande corrente de maldade sendo exercida no mundo à nossa volta. Podemos comprovar dia após dia a maldade sendo revelada nos seres humanos, animais e até mesmo manifestações da natureza como um grito de horror. A grande pergunta que não se cala e que todo ser humano, pelo menos uma vez, se fez é: de onde surgiu o mal que existe no mundo? Por que existe tanto sofrimento? E por que inocentes sofrem? A palavra de Deus apresenta algumas respostas, ainda que não responda todos os nossos questionamentos. Podemos compreender a origem do mal que existe no mundo, tá bom? Então esse é um tema que muitas vezes ele abala a fé das pessoas, porque elas não conseguem compreender nem conceber a ideia de um Deus que é bom, perfeito, todo-poderoso, criador de todas as coisas, que nos desejou criar, tá certo? Lembra que a gente viu no nosso primeiro estudo? Deus, ele nos desejou criar. Foi pela vontade dele que nós viemos à existência. Então, como que Deus cria para depois permitir que sofra, para depois permitir que passe por dificuldades, por problemas, que pessoas, né, inocentes, crianças venham sofrer neste mundo? É exatamente essas inquietudes que rondam o nosso coração que a gente vai procurar entender um pouquinho através da palavra de Deus. Perfeito? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai discutir. Ao final da criação, tudo era perfeito. Nossos pais desfrutavam de uma vida perfeita e imortal. Mas havia uma condição. Então a gente vai ler esse texto de Gênesis 2, do verso 16 ao 17, onde, ao término da criação, a gente vai observar que tudo era perfeito. Mas para que as coisas continuassem perfeitas, havia uma condição. Que condição era essa? Se você está com a sua Bíblia aí, o livro, né? Abre aí em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 2, ou se você tiver aí também no celular, é facinho. Três toquezinhos aí na tela, você consegue chegar em Gênesis, capítulo 2 do verso 16 e 17. Tá bom? Que condição era essa para que o mundo continuasse perfeito? Vamos ver o que Deus falou? Olha só. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, olha que coisa fantástica aqui. O ser humano, ele não foi criado para morrer. Você prestou atenção no que esse texto diz para nós aqui? Ele diz para nós que se os seres humanos, Adão e Eva, eles fossem desobedientes à ordem expressa de Deus, eles iriam morrer. Ou seja, o plano de Deus é que a morte não existisse. Não era o plano de Deus que os seres humanos ou os animais viessem a morrer. Ou seja, a criação ela foi foi, né, estabelecida de uma maneira tão perfeita que ela duraria eternamente. Assim também como os seres humanos. Eles não são eternos como Deus, porém eles são imortais. Então o desejo de Deus é que os seres humanos, eles fossem o quê? Imortais, tá certo? Não é que eles viessem a perecer. E é isso que nós enxergamos aqui no capítulo 2, no verso 16 a 17. Eles poderiam comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Porque se o dia, quer dizer, eles podiam comer, mas eles não deveriam. O dia que eles comessem dessa árvore, certamente o quê? Eles morreriam. Tá certo? Então essa era a condição para que o mundo continuasse perfeito. Beleza? Bem-vindo, Elis. Tudo bem com você? Obrigada, Jeff. Tudo bem, graças a Deus. Joia. Já estamos aqui, ó, na primeira questão do tema da queda, tá bom? Então vem comigo Certo, aqui. então, Acabamos de ver o primeiro ponto. A condição para que o mundo que foi criado perfeito permanecesse perfeito
permanecesse muito bom era que Adão e Eva eles deveriam ser obedientes a Deus. A partir do momento em que eles desobedecessem a Deus, então a morte entraria no mundo. Tá certo? Então a gente já começa a entender por que que a gente vê tanta maldade no mundo. Por que que as coisas não são perfeitas como a princípio na criação. Por que que as coisas parece que agora estão sobre um efeito da maldade e da ruína. Tá bom? Vamos para o segundo ponto? Elis, me ajuda aí. Olha só. Quem levou Eva a desobedecer o mandamento de Deus e qual foi a motivação para esta desobediência? Vamos ver isso aqui? Lá em Gênesis, no capítulo 3, o capítulo seguinte, a gente leu Gênesis 2, onde era a condição para que tudo continuasse perfeito. Agora a gente vai para Gênesis 3, do verso 1 até o 6. Está com a Bíblia aí, Iris? Tô sim, Jeff. Lê, lê para a gente do verso 1 até o 6. A gente vai intercalando aqui, tá bom? Eu leio um, aí você vai lendo outro. Certo. Pode repetir o livro e o capítulo novamente, Gênesis, Jeff? capítulo 3, do verso 1 até o 6. Gênesis 3, Do 1 ao 6. 1 ao 6. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Perfeito, Elis, obrigado. Então, olha só. Quem induziu Eva, né, a desobedecer a orientação de Deus? A serpente. E aqui existe algo curioso para a gente, né? Porque diz que a serpente ela era mais astuta, ela era mais sagaz, ela era mais maliciosa, né? Do que todos os animais que haviam sido criados por Deus. E essa serpente ela começa a falar com Eva, começa a dialogar com Eva. E aqui o que é curioso para a gente é que assim, Eva não estranha em nenhum momento a serpente falando com ela, né? Porque imagina, hoje se um bicho fala com você, tá repreendido, né? Em nome de Jesus. Mas aqui a serpente não, a serpente começou a dialogar com Eva, como se soubesse o que ela estava pensando, e Eva começa a responder. E aqui tem um fato que é curioso para nós aqui, que vai dizer o seguinte: olha só, diz aqui que no verso 6 que Eva ela tomou-lhe do fruto e comeu, né? E aqui a ideia é que ela tomou esse fruto da árvore, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu o fruto ao seu marido. Mas não necessariamente pode ser dito que ela tomou da árvore, mas pode ser também que ela tenha tomado o quê? Da serpente. Como se a serpente tivesse já segurado o fruto ali, tivesse com o fruto, né? E oferecendo a Eva. Tá certo? E aí pode ser que ela não tenha desconfiado tanto assim dessa questão da serpente estar falando, justamente por conta dessa habilidade da serpente. Então, em um certo sentido, o que que ela imaginou? Ela viu a serpente falando com ela viu que a serpente parecia que estava lendo os pensamentos dela, e logo ela associou: bom, essa serpente comeu do fruto e teve um entendimento realmente maior. Será que se eu comer desse fruto eu também não vou ter? É justamente isso que a serpente diz, né? Lá no verso 4 ela fala assim, ó, primeiro ela contradiz algo que Deus disse. Se a gente volta lá em Gênesis 2, no verso 17, Deus afirma categoricamente que se eles comessem do fruto, certamente eles iriam o quê? Morrer, tá certo? Então essa era a condição para que o mundo continuasse perfeito. Em Gênesis 3, no verso 4, a serpente ela contradiz a palavra de Deus. Ela diz: "É certo que não morrereis". Tá certo? É certo que não morrereis. E aí no verso 5 ela diz: "Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal". Então aqui ela lança, né, uma curiosidade ainda maior sobre Eva, dizendo que se ela comesse daquele fruto, ela seria igual a Deus. Então Eva, vendo, né,
que a árvore era desejável para dar entendimento, agradável aos seus olhos e boa para se comer, o fruto, o que que ela fez? Tomou o fruto, comeu e não somente comeu, mas também o quê? Entregou ao seu marido. E em um certo sentido, a serpente ela misturou aqui, né? A verdade com a mentira. Porque no verso 7, olha o que diz lá, Elis. Abriram-se então os olhos de ambos. Tanto de Adão quanto de Eva, os seus olhos se abriram. Mas não foi para algo ruim. Porque, olha só, e percebendo que estavam nus, cozinharam folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, os olhos se abriram, mas não se abriram para algo bom. Se abriu para algo ruim, tá certo? Porque toda aquela inocência que eles tinham, toda aquela ausência de malícia que eles tinham, de pecado, de maldade, eles perderam. E agora, né, um na frente do outro nu, eles se sentem o quê? Envergonhados, tá certo? Então aqui a gente percebe, né, que a serpente enganou Eva. Ela contradisse a palavra de Deus. E é assim, até hoje, não é? Muitas vezes, esse canto da serpente, ele continua ecoando. Pessoas que contradizem a palavra de Deus. Deus diz uma coisa, mas eles vão lá e dizem outra. Inclusive, muitas pessoas se dizem o quê? Apóstolos, pastores, profetas, são religiosos, ensinam religião, mas nos seus ensinamentos muitas vezes estão contradizendo o que está escrito na palavra de Deus. E a gente precisa tomar cuidado. Assim como o serpente enganou Eva, muitas vezes essas pessoas também estão procurando nos enganar. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Se Adão e Eva tivessem ficado com a palavra de Deus, confiado nessa palavra, eles não teriam caído no engano da serpente. Tá bom? Agora vamos ver quem estava por trás dessa serpente lá do jardim? Olha só, o terceiro ponto dessa noite. Quem na realidade estava por trás da serpente que enganou Eva? E qual é a sua origem? Tá bom? Vamos dar uma olhada nisso? Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 a 9, último livro da Bíblia. Então você sai do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e vai lá para Apocalipse, o último livro, tá bom? Apocalipse 12, do verso 7 até o verso 9. A gente vai ver quem estava por trás da serpente ali. Olha só, eu estou aqui com o texto, eu vou ler para a gente, tá bom? Então, Apocalipse 12, do verso 7 ao 9. Olha o que diz ali. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram, guerrearam contra o dragão. E também guerrearam o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, olha que coisa intrigante aqui. O dragão aqui em Apocalipse é um símbolo, né, de Satanás, o próprio diabo. Esse texto deixou claro para a gente no verso 9, tá bom? Só que ele não é somente o dragão, porque diz para nós aqui que ele é o grande dragão de Apocalipse, porém ele também é a antiga serpente lá de Gênesis. Então, quem estava por trás ali da serpente enganando Eva, como, quase como se fosse uma sessão mediúnica, né, onde recebe ali uma entidade espiritual e essa entidade espiritual se manifesta através da criatura, era o próprio diabo, o próprio Satanás. Ele que estava ali manipulando a serpente, falando através da serpente, para o quê? Para enganar Eva. Tá certo? Então, ele que agiu, e inclusive no verso 9 vai dizer assim, né? O sedutor de todo mundo, ou seja, ele que seduziu Eva para ela ir contrária à palavra de Deus. Deus falou: não coma, porque certamente vocês vão morrer. O que que o diabo diz? Pode comer, vocês não vão morrer. Tá certo? Então, é ele que estava por trás ali da serpente. Agora tem um outro texto para gente que está lá em Isaías, no capítulo 14, tá bom? Isaías capítulo 14. Se você está com a Bíblia em livro, abre a Bíblia no meio, lembra? Aquele macete? Geralmente você vai cair em Salmos, tá bom? Isaías está um pouquinho para frente de Salmos. Então, Isaías no capítulo 14, do verso 12 até o 14. Isaías 14, do verso 12 até o 14. Você encontrou esse texto aí, Elis? Encontrei. Pode ler para gente, por favor? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração:
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, olha só, aqui na sua tradução ele já vem chamando de Lúcifer, né? Isso é interessante pra gente. Aqui na minha tradução tá escrito filho da alva, mas na sua ele já vem como Lúcifer, tá certo? E aí, olha que coisa curiosa que a gente tem aqui. Como você caiu do céu, tá certo? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? Você foi lançado por terra. E qual que foi o motivo aqui de Lúcifer, né? Ele ter sido lançado por terra? No verso 13 fala, né? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Então, ele queria o quê? Se exaltar, tá certo? E aqui, quando a gente olha esse texto de Isaías 14, a gente geralmente associa ele. Na verdade, não é que a gente associe ele, tá certo? Mas ele está falando do rei de Babilônia. Só que assim como lá no Éden tinha alguém por trás da serpente, uma entidade espiritual por trás da serpente, que era o próprio diabo, Satanás, tá certo? Aqui nesse texto, por trás do rei da Babilônia, também está uma entidade espiritual, que é novamente Satanás. E aqui fala que ele quer o quê? Ele quer tomar o lugar de Deus, porque no verso 14 diz assim, ó: subirei acima das altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Agora, entra uma questão aqui que muitas vezes a gente não percebe. O próprio diabo, o desejo dele, a vontade dele era o quê? Ser semelhante a Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. E essa é a mesma tentação que ele lança para Adão e Eva. Você percebeu isso? Porque ele fala o quê para Adão e para Eva, no caso, né? Quando você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então percebe? Ele coloca o mesmo desejo que ele tinha no coração dele, que é o quê? Eu vou subir ao lugar mais alto, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele quer ser igual a Deus. Então ele coloca esse mesmo desejo de exaltação no coração de Eva. Olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Percebe? Ele coloca esse mesmo sentimento de orgulho, de vaidade, de querer ser superior aos outros. E que é o sentimento totalmente oposto de Jesus, né? Jesus, ele sendo Deus, ele se esvazia até assumir forma de servo por cada um de nós, até ser obediente até a morte e morte de cruz para nos trazer a salvação. Agora o diabo não. O diabo ele quer se exaltar. Ele quer se colocar acima das outras pessoas. Ele quer ser semelhante a Deus. E aqui tem um porém que mostra para nós por que que ele odeia tanta raça humana. Por que que ele enganou Eva? Por que que ele trouxe a maldade para esse mundo? Por que que ele trouxe a morte para este mundo? No verso 14 diz assim, ó: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, tá certo? Ele quer ser semelhante a Deus. Só que no nosso primeiro estudo que nós falamos da criação, o que que diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 26? E Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quem que é semelhante a Deus? A raça humana. A raça humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Satanás, ele não é semelhante a Deus, mas ele quer ser. E aí, quando ele vê que existe uma criação que é a imagem e semelhança de Deus, ele fala: por que que eles são a imagem e semelhança de Deus e eu não sou? É aí que desperta ainda mais a ira dele sobre a raça humana. Aí que desperta ainda mais a ira dele sobre Adão e Eva que estavam lá no jardim. Por isso que ele foi para enganar, por isso que ele foi para destruir, por isso que ele foi para roubar, por isso que ele foi para matar. Tá certo? Então quem estava por trás da serpente é o mesmo que está por trás do rei de Babilônia e é também o mesmo que vai estar por trás lá do príncipe de Tiro, o rei de Tiro, nesse terceiro texto de Ezequiel, no capítulo 28, do verso 14 ao 18. Se você está em Isaías, vai um pouquinho só para frente. Isaías, você vai mais um pouquinho para frente, vai passar por Jeremias, Lamentações, e aí você vai chegar em Ezequiel. Ezequiel no capítulo 28, do verso 14 a 18. É a mesma ideia lá que nós vimos em Isaías, tá certo? Lá nós estamos falando do rei de Babilônia. Quem está por trás do rei de Babilônia? O próprio Satanás. Aqui no capítulo 28 de Ezequiel é o rei de Tiro, tá bom? Mas quem está por trás do rei de Tiro? Qual que é a entidade espiritual?
é o próprio Satanás, tá bom? Então, do verso 14 ao 18 do capítulo 28 de Ezequiel, diz assim pra gente, ó. Tu eras querubim da guarda ungido, tá vendo? O rei de Tiro não era querubim. Tá falando da entidade espiritual que está por trás dele. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui está contando a história para nós de Lúcifer, antes da queda, tá certo? Ele era um anjo querubim, ele estava no monte de Deus, ele era perfeito até o dia que foi encontrado o quê? Iniquidade nele. E existe uma diferença entre iniquidade e pecado que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas aqui o que revela para nós é que foi encontrado algo dentro do coração dele, iniquidade. E olha só na sequência, no verso 16: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Tá certo? Então, de novo, o sentimento de exaltação, o sentimento de querer ser grande, o sentimento de querer ser maior do que todos. Tá certo? Esse é o sentimento que muitas vezes nós temos. Porém, esse sentimento nunca vem de Deus, mas vem do inimigo de Deus. Porque o sentimento de ser superior às pessoas, de ser melhor do que as pessoas, de querer mais, de querer sempre ser o número um, esse sentimento de exaltação é um sentimento que é instigado pelo inimigo de Deus. Porque o próprio Deus, ele é o mais humilde de todos. Ele é o servo de todos. Nós vimos no estudo da criação. Deus nos criou porque ele quis. A partir do momento que Deus nos cria e nos concede condições para vivermos, ele está nos servindo. Tá certo? A partir do momento que Deus nos mantém com vida, ele está nos servindo. E ele não tem problema nenhum com isso. Agora, Lúcifer não. Ele não quer servir. Ele quer ser servido. Tá certo? Ele quer ser o maior. Ele quer assentar no monte da congregação e ser semelhante ao Altíssimo. Então, quem estava por trás da serpente que enganou Eva? O próprio diabo. Tá certo? E é ele que hoje também está por trás desse espírito, né, de orgulho, de vaidade, de sempre querer estar acima dos outros, de querer sempre estar pisando nos outros, de querer ser como Deus. Perfeito? Tânia, seja bem-vinda, tá bom? Que Deus te abençoe. Estamos aqui no nosso estudo da queda, o segundo tema. E agora a gente vai para o quarto ponto desse estudo. Quais foram as consequências do pecado dos nossos primeiros pais? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá bom? Fazer as suas perguntas, os seus questionamentos. Quais foram as consequências do pecado dos nossos primeiros pais? Então, pelo fato de Adão e Eva desobedecerem, lembra, a condição para que o mundo continuasse perfeito é que eles fossem obedientes a Deus. Qual que era o teste da obediência? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quais foram as consequências dessa desobediência, do pecado dos nossos primeiros pais? Vamos ver o primeiro texto aqui, ó. Primeira João, tá bom? Primeira carta a João. Aí vai lá para o Novo Testamento, pode ir lá para Apocalipse, se você quiser, o último livro da Bíblia. E aí você vai voltando um pouquinho, tá? Você vai cair na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. E ali, no capítulo 3, verso 4, a gente vai ver qual que é a condição que toda a humanidade entrou agora, depois do pecado de Adão e Eva. Tá bom? Elis, você encontrou esse texto aí? Você pode ler pra gente? Encontrei. É, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui a gente tem a definição bíblica do que é pecado, tá certo? Tem gente que não gosta de ser chamada de pecador. Você fala assim, nós somos pecadores. Ela fala assim, não, você é pecador, eu não sou. Tá certo? Tem gente que acha que ele não é pecadora. Mas aqui revela pra gente o que que é pecado. O que que é pecado? É a transgressão da lei. Tá certo? Que lei é essa? É a lei de Deus. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema da lei de Deus no próximo estudo, quando a gente vai falar da aliança, tá bom? Então, toda vez que eu transgrido a lei de Deus, eu quebro a lei de Deus, eu desobedeço a lei de Deus, eu estou pecando. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim. Qual que era a lei de Deus naquele momento para eles? Vocês não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
O dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão o quê? Morrer. Essa era a lei. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que que eles fizeram? Desobedeceram a lei. Transgrediram a lei. Tá certo? Então, quando fala que é pecado, é você transgredir a lei de Deus. Tá bom? Então, sempre quando você desobedece a lei de Deus, isso é o quê? Pecado. Então, desde os pecados de Adão e Eva, que foram os primeiros a pecar, agora a humanidade também o quê? Continua pecando. Tá bom? Vamos ver um texto aqui? Vamos lá para Gênesis 3. Volta comigo então, lá em Gênesis, o livro do princípio, no capítulo 3, do verso 16 até o 19. A gente vai ver ali umas consequências do pecado, tá bom? Olha aqui as consequências a partir do verso 16 até o 19. E a mulher disse, aqui é Deus falando para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse Deus: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tá bom? Então aqui, quais são as consequências do pecado? A vida vai ficar muito mais difícil. Vai ficar mais difícil para a mulher, vai ficar mais difícil para o homem. E, inclusive, a terra ela foi amaldiçoada por conta da desobediência de Adão e Eva. Então, tudo aquilo que era perfeito antes não é mais. Tudo aquilo que antes, né, as árvores davam os frutos de uma maneira espontânea, perfeita, agora não vai ser mais assim. Agora vai ter que ter um cuidado na terra, vai ter que lavrar a terra. Ou seja, aquilo que Deus criou que era perfeito, tudo isso foi afetado por conta do pecado. Tá certo? Agora, olha comigo o verso 22 e 24. Ô, Tânia, você tá com a Bíblia aí? Você tá nesse texto de Gênesis 3? Se você puder para ler para gente o verso 22 até o 24. Acho que não está preparada, né? Então vou ler aqui, tá bom? Então, do verso 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, qual que foi o grande problema aqui? Adão, ele não poderia mais comer do fruto da árvore da vida, porque era esse fruto que fazia com que ele tivesse uma vida imortal. Para que ele não fosse um pecador imortal, tá certo? Alguém que pratica o mal, que desobedece a Deus, mas continua vivendo para sempre. Deus agora bloqueou o quê? O acesso à árvore da vida, tá certo? Eles não poderiam mais comer desse fruto da árvore da vida e agora eles iriam morrer. Então aquilo que Deus havia dito para eles se cumpriu, tá certo? O dia que vocês comerem, certamente vocês vão o quê? Vão morrer. Vocês vão entrar no processo do quê? De morte. E aqui é exatamente isso que acontece, tá bom? Ah, que não conseguiu abrir o microfone? Tá bom. Daqui a pouquinho eu abro para você, tá? No próximo texto aqui, aí você faz a leitura pra gente. Então aqui a gente viu que essas são as consequências. O mundo ele ficou o quê? Muito pior, tá bom? Mas não foi apenas isso. Agora lá em Romanos, a gente vai ver alguns textos que vão falar ainda mais dessa consequência do pecado, tá bom? Então vem comigo lá em Romanos, no Novo Testamento, depois de Atos, nós temos ali a carta de Paulo aos crentes em Roma. E lá em Romanos, vamos ler aqui na ordem. Ali na apresentação não está na ordem, mas a gente vai ler na ordem, tá? Romanos 3, verso 23. Prepare esse texto para a gente, Tânia. Romanos 3, verso 23. Romanos 3, verso 23. Eu vou abrir aqui o microfone para você, tá bom? Então, Romanos 3, lá no verso 23.
Ah, eu acho que o seu microfone ele não está conectado. Por isso que você não está conseguindo, Tânia. Quando você entra na reunião, geralmente ele pede para você conectar. E aí, quando você não conecta, ele não identifica o seu microfone, aí você não consegue falar. É por isso, tá bom? É por isso que não tá dando certo. Mas o seu você também consegue, não consegue, Elis? Eu consigo. Ah, é, conseguiu. Você lê pra gente esse 323? Você tá com a ABD aí? Tô sim. Lê pra gente, Elis, por Diz favor. assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, olha só. Qual que é a consequência do pecado de Adão e Eva? Todo mundo agora o quê? Pecou. Tá certo? Então, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tá bom? Então, a gente está separado da glória de Deus. Quando Deus criou todas as coisas perfeitas, lembra? Ele criou tudo perfeito em 6 dias. O que aconteceu no sétimo dia? Uma grande festa. Eles se reuniram nesse dia, no sábado, e ali juntos, Criador e criatura, celebraram esse dia. Tá certo? As criaturas adorando o Criador. Então, eles tinham uma comunhão com Deus. A partir do momento que o pecado entra no mundo, nós agora estamos destituídos da glória de Deus. Nós não podemos mais estar na presença de Deus, porque senão Deus ele vai nos consumir, porque ele é santo, tá certo? Então a gente não pode. Então essa é uma das consequências do pecado. Houve agora separação entre a criação e o próprio Deus. Agora, olha outro texto comigo. Romanos 5, no verso 12. Olha só. Está escrito assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem é esse? Adão, tá certo? E pelo pecado também entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui a gente vê, por conta do pecado de Adão, ele abriu uma porta no qual agora o pecado entra no mundo, e não somente o pecado, mas entra também o quê? A morte. E o pecado e a morte ela passa para todos os homens. É quase como se fosse uma doença hereditária, tá certo? Da qual a gente não consegue se livrar dela. Nós somos contaminados desde o momento que somos gerados ali no ventre das nossas mães. Agora olha comigo, Romanos 6:23, que fala o seguinte para nós, ó, a primeira parte desse verso, tá? A gente vai ler a primeira parte. Diz o seguinte: porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, todo mundo que peca, como pagamento, precisa morrer. E os textos anteriores que nós lemos aqui fala que todos nós o quê? Pecamos. Então não existe uma pessoa que não peque. O bebezinho, ele nasce lá, ele já nasce em pecado. É o que o próximo texto aqui vai dizer pra gente, ó. Salmo 51, verso 5. Vamos ler esse salmo? Salmo 51, verso 5. E aí depois a gente tem um texto em Isaías. Mas vamos ler Salmo 51, verso 5. Você pode ler isso pra gente, Elis? Posso sim, Jeff. Eu vou localizar. Tá tudo certo até aqui? Alguma dúvida, gente? Tânia, você não tá conseguindo falar, mas se quiser pode escrever no chat, tá? Que a gente lê aqui se tiver qualquer dúvida. Aí, se quiser abrir o microfone e questionar também qualquer ponto, fique à vontade. Ou se quiserem guardar para o final também, tá bom? Da maneira que vocês preferirem. Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. É isso aí. Então, o que que o salmista diz aqui? Ele nasceu na iniquidade e no pecado ele foi concebido pela mãe dele. Ou seja, o ser humano ele já nasce em pecado. E aqui tem duas palavras curiosas aqui, tá bom? Iniquidade e pecado. A gente já viu a definição de pecado pela Bíblia. 1 João capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A lei de Deus. Tá bom? Isso é pecado. Então, toda vez que eu desobedeço a lei de Deus, eu estou pecando. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que é a origem do pecado. Tá certo? Iniquidade, vamos dizer assim, ó, pecado é o ato, é o exterior. Iniquidade é aquilo que está dentro. Tá certo? Então, antes de você roubar, você pensa em roubar, você cobiça. Então, isso é a iniquidade. Antes de você xingar alguém, que é o pecado,
Você tem o sentimento, o pensamento mal contra uma determinada pessoa. Isso é iniquidade. E o salmista diz para nós aqui que a gente nasce o quê? Em iniquidade e nós somos gerados em pecado. Então não tem como ser diferente, tá certo? Por isso que a gente faz as coisas erradas. Por isso que muitas vezes a gente tem pensamentos ruins com relação às pessoas, sentimentos ruins com relação à pessoa. Mas lembra, aquilo que está dentro de mim é iniquidade. Mas chega um momento que ele externaliza. Quando ele sai para fora, aí vira o pecado, tá certo? Então existe essa diferença entre iniquidade e pecado. E a gente percebeu que lá, com Lúcifer, começou assim, tá certo? No texto de Ezequiel, falou, ele era perfeito nos seus caminhos, até que foi encontrado o quê? Iniquidade dentro de ti. Ou seja, o pecado ele já começa na iniquidade. Por mais que ele só se concretize na ação externa, ele já começa dentro do coração. É o que Jesus vai ensinar pra gente no Sermão do Monte. Né? Ele fala assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo, aí Jesus fala com uma autoridade maior. Mas eu vos digo, aquele homem que olhar para uma mulher com uma intenção impura, ele já adulterou no seu coração. Tá certo? Porque muitas vezes a gente fica preso no exterior. Mas Jesus, ele fala assim, realmente, o exterior é um problema, mas o problema ele começa no interior. E é para isso que eu vim, para transformar o coração de vocês, para transformar a mente de vocês, porque vocês não conseguem fazer isso por vocês mesmos, porque agora vocês são escravos do pecado, tá certo? Adão abriu a porta, o pecado passou para toda a humanidade. E sem Jesus a gente não consegue vencer. Mas esse é o tema do nosso quarto estudo, tá bom? Então, olha só. Vimos esse texto e tem um último aqui, que é Isaías 59, verso 2. Se você está em Salmos, vai um pouquinho para frente. Isaías 59, no verso 2. Olha o que esse texto vai dizer para nós, ó. Mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Lembra que a gente leu no texto lá de Romanos 3, versos 23? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Ou seja, nós não podemos estar na presença de Deus. Isaías 59 está falando a mesma coisa. As vossas iniquidades, lembra? O que dá dentro de nós faz separação entre nós e Deus. Então, os nossos sentimentos ruins, os nossos pensamentos ruins fazem separação entre nós e Deus. Separam a gente de Deus. Porque pensa comigo, você não consegue ter pensamentos bons e pensamentos ruins e sentimentos ruins e ao mesmo tempo estar pensando em Deus. Tá certo? Você não consegue, não é? Porque ou você pensa em uma coisa ou pensa em outra. Você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem sentimentos ruins e pensamentos ruins, você está separado de Deus. Mas não só isso, os vossos pecados, ou seja, quando a iniquidade ela é externalizada, elas encobrem o rosto de vocês de Deus, para que ele não ouça vocês. Ou seja, aí a separação se torna ainda maior. Tá certo? Porque é como se criasse uma barreira entre nós e Deus. E aí a gente pode orar, Deus não vai ouvir. A gente pode clamar e Deus não vai ouvir. Por quê? Porque estamos em pecado. É por isso que muitas vezes tem pessoas que não têm as suas orações atendidas, porque elas nutrem sentimentos ruins, pensamentos ruins que fazem separação entre elas e Deus, mas não somente isso, elas estão em pecado. Elas estão vivendo em pecado, desobediência à lei de Deus. E aí elas oram e Deus não responde. Não é porque Deus não quer responder, mas porque o nosso pecado está fazendo separação entre nós e Deus. Isso é muito importante a gente compreender. Se nós queremos estar perto de Deus, próximos de Deus, assim como o hino diz, né? Mais perto quero estar. E queremos que Deus ouça as nossas orações, nós precisamos entender que o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Tá bom? Então, as consequências do pecado dos nossos primeiros pais. O pecado se alastrou por toda a humanidade e fez separação entre nós e Deus. Tá bom? Agora vamos para o próximo tópico. Quais as consequências do pecado na criação de Deus e também na nossa vida? Tá bom? Qual que é a consequência do pecado na criação de Deus e na nossa vida? Vamos lá para Romanos? Vamos voltar lá em Romanos. Vamos na ordem aqui, ó. Capítulo 7, tá bom? Romanos, capítulo 7, do verso 14 até o 20. Esse é um texto conhecido de Paulo. Romanos, capítulo 7, do verso 14 a 20. Você pode ler para a gente, Elise? Posso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero,
consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Obrigado, Elis. Esse texto é um pouquinho difícil, né? Ele é um pouquinho complicado, né? Paulo ele vai indo, vai, volta, vai, fala, né? Ele fala o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, isso é que eu faço. E geralmente a gente usa isso como desculpa, né? Olha, eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aqui Paulo ele vai dizer por que que ele não consegue fazer o bem? Porque a carne está fraca, a carne está enferma por conta do pecado. Tá certo? Então, com a mente, ele consente que a lei de Deus é boa, que ele tem que obedecer, que ele tem que fazer o que é certo, que ele tem que viver de uma maneira correta. Mas o seu corpo é como se o seu corpo, né, a sua carne, quando ele diz aqui, fala uma outra coisa. Então, logo, não é ele que está fazendo, mas é o seu corpo. Né? Ele, é como se ele tivesse escravizado aqui de uma forma pelo pecado, que ele não consegue fazer as coisas que ele deveria fazer. E isso é a consequência do pecado na nossa vida. O pecado, ele nos escraviza. Né? Quem já lidou com pessoas com vício, sabe como é que é isso. A pessoa sabe que aquilo destrói ele, a pessoa sabe que aquilo destrói a família dele, ele sabe que aquilo ali causa, né, uma mágoa tremenda nas pessoas que estão próximas a ele, mas o vício ele fala tão mais alto que a pessoa, mesmo sabendo de tudo isso, não consegue. E é a mesma coisa o pecado. É a mesma coisa quando o pecado ele nos laça, ele nos acorrenta em algo que a gente nos dá prazer, que a gente gosta e a gente não consegue vencer. E por nós mesmos, nós não conseguimos vencer. Nós precisamos de Jesus. Tá bom? Agora vamos ver um outro texto aqui, ó, Romanos 8, verso 22. Aqui falando da criação, tá certo? Então, o efeito do pecado na nossa vida, ele nos escraviza, ao ponto da gente não conseguir fazer o que é certo. Agora, olha comigo em Romanos 8, 22, que diz assim, ó. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, não é somente o ser humano que está sofrendo por conta do pecado. Toda a criação de Deus está sofrendo, tá certo? Toda a criação está sofrendo por conta do pecado. Essa maldade que entrou no mundo, essa morte que entrou no mundo, ela entrou para todos. Para a natureza, entrou para os animais, entrou também para os seres humanos. Agora, o texto de Tiago, capítulo 1, verso 13 e 15, vai lá no último livro da Bíblia, Apocalipse. Aí vai voltando um pouquinho, você vai passar por Judas, as epístolas de João, de Pedro, e aí você vai chegar em Tiago, tá certo? Tiago está depois de Hebreus ali e antes de Pedro. E o que diz pra gente Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao 15? Tiago, capítulo 1, do verso 13 até o 15. Vocês encontraram aí? Olha o que diz lá, Tiago 1, do verso 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, tá certo? Então, às vezes a gente passa por uma tentação, vem os pensamentos ruins, sentimentos ruins a respeito de alguma coisa, não pense que isso vem de Deus, tá bom? Mas ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Tiago aqui, ele traz pra gente aqui como que surge o pecado, tá certo? Como é que começa o pecado? Pela própria cobiça. O que que é a própria cobiça? É a nossa própria inclinação para o mal. É a nossa própria inclinação para fazer o que é errado. É a nossa própria inclinação para fazer aquilo que desagrada a Deus. Tá certo? Então, todos nós já nascemos com essa inclinação para fazer algo ruim. Então, essa cobiça que nós temos, ela faz o quê? Ela nos atrai. Ela nos seduz. Então, depois de ter nos seduzido, diz aqui, né, que ela então a cobiça, depois de haver concebido, e aqui o termo é como se fosse da mulher ficando grávida, né? Então, assim, essa cobiça, esse nosso desejo da carne, depois que ele é concebido, o que que acontece? Dá a luz ao pecado. Ou seja, quando a gente alimenta essa iniquidade, essa nossa inclinação pecaminosa, é como se a gente ficasse grávido do pecado. O termo aqui, tá certo? Então não tem como voltar atrás agora. Agora ele vai ter que nascer.
Então, esse é o perigo de muitas vezes a gente ficar alimentando sentimentos ruins, pensamentos ruins, ficar alimentando a nossa iniquidade, tá certo? Porque uma hora ou outra essa iniquidade, ela vai vir à tona, ela vai dar à luz. E o pecado, uma vez que ele é consumado, praticado, ele gera a morte. Tá certo? Lembra que Paulo falou lá em Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Tá bom? Então, quais consequências do pecado na criação de Deus em nossa vida? A gente não consegue fazer o que é certo. Texto lá de Paulo. Depois, a criação está gemendo por conta disso. E os seres humanos, eles estão morrendo pelas suas próprias inclinações pecaminosas, pelos seus próprios desejos da carne, eles estão morrendo. Tá bom? Penúltimo ponto. A consequência última do pecado é a morte. E como a Bíblia descreve a morte, vamos ver esses dois textos aqui. Eclesiastes 9, verso 5. O que que a Bíblia fala sobre a morte? A gente viu, né? O pecado depois de consumado gera morte. E o que que a Bíblia fala sobre a morte? Eclesiastes 9, verso 5. Vem comigo em Eclesiastes. Se você usar aquele truque, abre a Bíblia no meio, você vai cair em Salmos. Eclesiastes está um pouquinho para frente de Salmos, tá bom? Então, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Eli, você pode ler esse texto? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, olha que coisa fascinante aqui. Geralmente a gente tem a ideia, né, de que a pessoa, quando ela morre, ela tem um espírito, né? Ela tem uma alma e essa alma ela sai do corpo. Lembra que a gente falou no primeiro estudo? Adão ele foi criado do pó da terra, tá certo? Enquanto ele era pó da terra, ele não tinha vida. Quando que ele passa a ter vida? Quando junta o pó da terra com o fôlego de vida dado por Deus. Então ele passa a ser uma alma vivente. Lembra que a gente falou? Adão, ele não tem uma alma vivente, ele é uma alma vivente. Perfeito? Então ele não tem um espírito, ele não tem uma alma. Não, ele próprio é uma alma. E a gente viu que o pecado, ele gera morte. Lembra? Deus falou, ó, o dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. O que que o diabo falou? Certamente não morrereis. Tá certo? Vocês não vão morrer. E o que a Bíblia traz para nós aqui no capítulo 9, verso 5? Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Ou seja, quando a pessoa morre, ela não tem consciência de nada. Ela não está vivendo em um outro plano, ela não está em um outro lugar. Quando ela morre, ela está inerte, ela não sabe de nada. E olha o que mais diz: nem tampouco terão eles recompensa. Então muitas vezes a gente tem a ideia, né, que a pessoa morreu, se ela foi boa, ela já foi para o céu. Não, aqui está dizendo para nós que ela não sabe de nada e ela não tem o quê? Recompensa nenhuma. No nosso último estudo a gente vai ver, tá bom? Que existe uma recompensa por vir, mas essa recompensa ela não vem logo depois que a pessoa morre. Tá bom? A gente vai ver quando essa recompensa ela vai estar disponível para gente. Agora, olha o próximo texto, Eclesiastes 12, verso 7. Vira só uma página aí, ó, se você tiver com a Bíblia no livro. Eclesiastes 12, verso 7. Olha o que fala aqui dos seres criados. E o pó volte aonde? Para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando a gente lê esse texto aqui, e o espírito volte a Deus, dá a intenção de que o ser humano ele tem um espírito, tá certo? Uma alma que vai voltar para Deus e vai ficar morando lá com Deus. Mas a palavra espírito aqui é fôlego de vida. É o mesmo lá de Gênesis 2, lembra? Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. A palavra espírito aqui é a mesma, fôlego de vida, ruá. Então, qual que é a ideia? O pó volta à terra e o fôlego de vida volta para quem? Para Deus que o deu. Agora, volta comigo lá na criação do ser humano. Quando Adão estava no pó da terra, ele tinha vida? Não tinha, tá certo? Quando apenas o fôlego de vida estava com Deus, Adão estava vivo? Não estava vivo. Quando que Adão passa a viver? Quando junta o pó da terra com o fôlego de vida, tá certo? A matéria com o fôlego de vida dado por Deus. Aí Adão passa a ser uma alma vivente. Quando há essa separação, quando a pessoa morre, o que acontece? A matéria, o pó, volta à terra, como era. E o fôlego de vida ele volta para quem? Para Deus, tá certo? E nesse momento a pessoa ela deixa de ter consciência, tá bom? A gente vai entender um pouquinho melhor essa questão dos mortos
no nosso último estudo, o quinto estudo que a gente vai falar da glorificação. Mas por hora, basta entender aqui que a consequência máxima do pecado é a morte. E a Bíblia considera a morte como um estágio de inércia. A pessoa não sabe de nada, ela não tem entendimento de nada. E olha o que diz pra gente o texto de João, no capítulo 11. Vai lá no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 11 a 13. O próprio Senhor Jesus, olha como ele vai comparar a morte. João, capítulo 11, do verso 11 até o 13. Você pode ler, Liz, pra gente? Assim falou. E depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam de falar do repouso do sono. Então, olha só. Jesus comparou a morte com o quê? Com sono, tá certo? O que que acontece no sono? No sono você não tem consciência, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. É o mesmo estado dos mortos. Tanto que os discípulos eles achavam que ele estava dormindo apenas, né? Mas Jesus falou: não, ele está morto, mas nós estamos indo lá para despertá-lo. E aqui essa experiência de Lázaro para a gente, ela ilustra muito isso, né? Essa ideia de as pessoas acharem que nós temos uma alma que sai do corpo. Porque imagina o seguinte: Lázaro, ele era um homem piedoso, amigo do Senhor Jesus. Diz que Jesus chorou na morte de Lázaro, tá certo? Lázaro ele já estava morto há dias ali. Isso significa que se ele tivesse uma alma, essa alma dele já estaria no céu, lá com Deus. Quando Jesus ressuscita ele, o que que a alma dele deveria fazer que estava lá no céu? Voltar para o corpo dele aqui na terra. E aí ele iria viver mais alguns anos em pecado, em sofrimento, em morte. Ou seja, Deus teria tirado ele lá da glória para ele continuar vivendo aqui no pecado, na maldade, para depois morrer de novo. Percebe? Como a gente, quando começa a prestar atenção no texto bíblico, algumas ideias que a gente tem pré-concebidas, elas deixam de fazer sentido. Então Deus comparou a morte com o quê? Com sono. O Senhor Jesus, a morte é um sono. Tá certo? Isso aconteceu com todas as pessoas que morreram, exceto aquelas que foram ressuscitadas, não é? Elas estão dormindo, aguardando o momento certo de acordar. E isso a gente vai ver no nosso último estudo, tá bom? Último ponto aqui do estudo de hoje, gente. Os pecados praticados por todo ser humano também são conhecidos como obras da carne. Qual o destino daqueles que se apegam aos seus pecados e recusam a salvação em Jesus? Então nós vemos que toda a origem da maldade veio com Satanás, tá certo? Através dele, ele se infiltrou nessa humanidade, através de Adão e Eva, a sua desobediência, o pecado passou para todas as pessoas, tá bom? Para todas as pessoas. Se nós continuarmos apegados a esses pecados, o que que vai acontecer? Olha só. Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 ao 21. Gálatas está lá no Novo Testamento, está no meio ali das cartas de Paulo, depois de Coríntios, tá bom? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas 5, do verso 19 ao 21. Olha o que diz pra gente aqui esse texto. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então tem uma listinha grande aí, né? Você pode pegar um item dessa lista aí para você, porque eu já peguei o meu. E Paulo ele adverte o quê? Se você continuar pegado a essas coisas, não permitir que Jesus te salve, te purifique, te limpe, te perdoe e te restaure, você infelizmente não herdará o reino de Deus. Quem preferir ficar pegado aos seus desejos pecaminosos, carnais, infelizmente, vai viver uma vida separada de Deus. E não só viver uma vida separada de Deus aqui, hoje, mas na eternidade também. Então, no estudo de hoje, nós percebemos o quê? Toda maldade que existe tem um originador, diabo. Toda maldade e pecado que existe no mundo, morte e sofrimento, eles entraram por conta da desobediência à palavra de Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E por conta disso, toda a maldade foi alastrada
por este mundo. E é por isso que nós precisamos tanto de um Salvador, do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode nos salvar dos nossos pecados. Ele promete restaurar aquela beleza da criação que foi perdida, tá bom? E esse vai ser também, inclusive, o tema do nosso último estudo, o quinto. Vamos refletir sobre algumas coisas aqui? Olha só. Quando entendemos que o mal existe no mundo, tem um originador que ainda está em atividade hoje, como isso muda a nossa maneira de enxergar a maldade presente, inclusive por meio de pessoas próximas a nós? Lembra? Satanás usou uma serpente, Satanás estava por trás do rei da Babilônia, estava por trás do rei de Tiro, ou seja, sempre por trás de alguém que pratica o mal existe um agente espiritual. E muitas vezes nós focamos na pessoa, esquecendo que por trás dela tem um agente espiritual agindo. Essas pessoas precisam ser alvo da nossa oração, da nossa intercessão, para que elas sejam libertas do domínio do controle do próprio diabo. Como o fato de Deus, através de Jesus, querer nos perdoar os pecados e nos salvar da morte eterna, pode mudar o nosso relacionamento com Ele. Nós vimos aqui, né? Aqueles que continuarem apegados aos seus pecados, infelizmente, eles vão morrer. Eles não vão herdar o reino de Deus. Mas Jesus, ele quer nos salvar dos nossos pecados. Ou seja, a gente não precisa fugir de Jesus. A gente não precisa ter vergonha de Jesus. A gente não precisa se esconder de Jesus. Se nós formos a Ele com sinceridade, confessando os nossos erros, as nossas falhas, nós podemos ter plena certeza que Ele vai nos restaurar, que Ele vai nos salvar. Nós não precisamos nos esconder do nosso Salvador. Minha resposta: compreendi no estudo de hoje que o mal existente tem um originador, que espalha dor, sofrimento e morte. É justamente contra ele que Deus está em conflito. E entendendo a natureza do pecado e como ela é ofensiva a Deus, eu desejo ficar ao lado de Deus nessa batalha e buscar fazer a sua vontade. Se esse é o seu desejo, diga amém, tá bom? Diga amém ou digita amém aqui nos comentários também, no nosso chat. Sim. Amém, Deus seja louvado, tá bom? Gente, assim encerramos o nosso estudo de hoje com o tema da queda. Olha só, nem doeu, já passamos dois estudos. Faltam apenas três, estamos quase chegando na metade desse nosso estudo, o Beabá da Bíblia, os princípios e fundamentos das Escrituras. E na próxima quinta-feira, a partir das 19h30, nós vamos estudar o tema da aliança. Perfeito? Vamos estudar esse tema na qual Deus quer fazer uma aliança com o seu povo. Depois que o pecado entra no mundo, agora Deus ele precisa fazer uma aliança. Ele precisa falar quem é dele e quem não é. E a gente vai entender esse tema na nossa próxima quinta-feira. Perfeito? Elis, fique à vontade. Tem algum comentário que você gostaria de fazer? Fique à vontade. Se tiver alguma dúvida também, pode fazer, tá bom? Não, Jeff, só me agradecer a Deus mesmo pela sua vida, né? Porque tem sido uma bênção esses Amém. estudos. Eu estava no início, eu cheguei um pouquinho atrasada, eu estava desesperada. A internet parou de funcionar, eu não estava conseguindo entrar de jeito nenhum. Olha, era o Mas inimigo graças trabalhando a ali, mas Deus é o deu a vitória. inimigo, está repreendido. Deus deu a vitória. É, deu vitória, e assim, tem sido uma bênção, sabe? É poder me alimentar de fato da palavra, que era algo, né, que eu tenho sentido muita falta de Amém. poder ter estudos, né, com consistência, né, ouvir coisas que de fato são embasadas na Bíblia, né, daquilo que Deus tem dado. E aí eu acho assim, todas as vezes, né, nesses estudos eu tenho saído de fato renovada, né? E Amém. com mais vontade ainda de voltar, né, Jeff, a Que ler, bênção. a compreender e me voltar mais para Deus, sabe? Que Amém. acredito que seja o maior objetivo todo, né, a gente dos estudos dados, de tudo que a gente faz é se voltar para Deus, e eu tenho tido essa vontade, né? Tô Amém. Que sentindo bom. assim esse despertamento que era algo que para mim estava bem difícil, assim, né? Eu sabia, falei, preciso voltar, mas assim, não estava tendo ânimo. Então, assim, Olha que bênção. então hoje eu quero agradecer mesmo a Deus pela sua vida, Amém. pela Deus seja sua louvado. disponibilidade, né, em compartilhar com a gente um pouquinho daquilo que você sabe, né, que você conhece. Amém. Deus Deus seja louvado. abençoe. Amém. Muito obrigado, Elis. Toda a honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o objetivo é esse: estarmos unidos, nos fortalecendo. Então, se você perdeu esse estudo hoje, você vai assistir o YouTube, tá bom? Vai compartilhar com as pessoas ali que têm interesse também por esses temas bíblicos, têm dúvidas com relação à questão da queda, do sofrimento no mundo.
Esse aqui é um excelente estudo para você compartilhar com ele, que a gente vai lá na origem de todo esse mal, tá bom? E aí nós apontamos para um alvo, a solução para todo esse problema. Fechado? Então quero convidar você a participar conosco do próximo estudo na quinta-feira, às 19h30, no dia 30 de julho. Participar aqui conosco do tema da aliança. E no nosso grupo do WhatsApp ali, no chat do nosso estudo, a gente vai estar compartilhando algumas mensagens com o tema de hoje sobre a queda, para a gente aprofundar ainda mais o nosso conhecimento desse tema, tá certo? Então faça assim como Elis, participe conosco para que você se sinta aí revigorado pela palavra de Deus e que juntos nós possamos estar mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo: conhecer mais a Deus, conhecer mais a vontade dele, e estarmos unidos a ele e não separados, tá bom? Então vamos orar, vamos encerrar com uma oração, vamos falar com Deus, então feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra, que ela é maravilhosa e nos revela os teus mistérios. Sim, ó Pai, mistérios que estão revelados e estão ao nosso alcance, mas que precisam ser desvendados pelo auxílio do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ensine, que o Senhor faça com que nós pratiquemos essa verdade. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, de todas as pessoas que participaram desse estudo, que vão assistir, que o Senhor possa iluminar a vida deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Elis, brigadão, viu? Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, que você tenha aí um excelente restante de semana e que Deus esteja contigo sempre. Amém, Jeff, desejo mesmo. Valeu. Até o próximo estudo. Um abraço. Fiquem com Deus.